Não sei como chegou até ela que eu estava vendendo iPhone. Eu não estava, né? Mas chegou até ela que o William estava vendendo iPhone. Eu estava no escritório da empresa que eu trabalhava na época e ela me mandou uma mensagem: Will, hoje é aniversário de uma sobrinha, fiquei sabendo que você está vendendo iPhone e eu queria dar de presente para ela. Era meio que 10 horas da manhã. Cara, como qualquer empreendedor, a minha resposta para ela foi: tô vendendo iPhone. Eu tenho, o que você precisa? Eu lembro como se fosse hoje, ela precisava de um iPhone 7 de 128 GB. Falei, Rê, me dá uma horinha, eu vou ver o que eu consigo para você e te retorno. E aí comecei uma sangria desatada atrás de um iPhone para atender a Regina. E coisa de 2 horas da tarde, eu estava no restaurante dela fazendo a entrega desse iPhone. Então, a minha primeira foto no Instagram com o cliente é com ela, a primeira foto que eu tenho no meu celular com o cliente é com ela, e aí foi a primeira venda profissional, vamos dizer assim, né? Ainda não existia WR Place, não existia nada, mas foi a primeira venda profissional. E depois disso, a turma começou a comentar que eu vendia iPhone, e então a coisa foi acontecendo. A segunda venda eu fiz na sala de aula, na faculdade, na época, e aí foi indo. A hora que eu vi, estava dentro, não tinha mais como voltar. Tá? A minha primeira venda foi dia 26 de fevereiro de 2016. Então, em fevereiro agora a gente faz 8 anos, né? Legal. Eu vendi o meu celular pessoal, né? Na época, eu lembro como se fosse hoje, eu era supervisor da Azul Calçados, tava até aqui atrás agora na tela aqui. E eu troquei de celular, na época tinha acabado de lançar o 6S Plus, o 6S, eu não me lembro, mas eu tinha um iPhone 5S, que inclusive eu tinha comprado do dono da Azul Calçados. E aí eu troquei de celular e falei, vou fazer o que com o meu? Vou postar aqui, na época não existia Instagram, né? Eu postei no meu Facebook e vendi para uma pessoa que trabalhava na Azul Calçados, né? Rafael Sirac, eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro cliente, tem até um post lá no meu Instagram falando sobre isso. E aí eu vendi o meu celular pessoal, né? Não imaginava que fosse ser vendedor de iPhone, nada disso, não foi pensado. Quem não sabe onde está e não sabe onde quer chegar, qualquer vento é a favor. Certo. Né? Então, eu acho que você tem que ter um propósito, você tem que ter um porquê e você tem que saber o que você quer. Então, quando você tem um produto de qualidade, a sua vida se torna muito mais fácil, né? Então, para quem trabalha com produto, você saber escolher o produto certo para trabalhar, isso vai te abrir um caminho muito mais fácil, né? E aí, quando você tem um atendimento ou um serviço diferenciado, isso te ajuda muito mais. Então, a qualidade é uma das coisas que faz com que eu fique focado apenas nessa marca. E segundo, que eu não quero ser visto no mercado como... Eu costumo usar essa palavra, eu chamo de sacoleiro. Certo. É o cara que vende tudo, é o cara que enche o porta-mala do carro de roupa, de perfume, de brinquedo e sai vender. Né? Nunca foi esse meu foco, ser visto como um sacoleiro. Eu queria sempre ser visto e ser lembrado como o cara que é especializado na marca. Então, certo. Hoje, quando você tá comentando com alguém, tá numa roda de amigos, tá no futebol, alguém fala, puxa, preciso trocar de celular, eu tenho um iPhone, cara, fala com o Will. iPhone, fala com o Will. É iPad, fala com o Will. É MacBook, fala com o Will. Falou em Apple, fala com o Will. É isso, é ser especialista no que você se propõe a fazer. Um bordão que eu uso sempre com meus clientes, eu falo assim, olha, principalmente quem está fazendo essa migração para sair do mundo do Android para vir do mundo do iOS, eu falo, se o bichinho da maçã te picar, é sem volta. É um caminho sem volta. E realmente, que se o bichinho da maçã pica, não tem como. A gente, infelizmente, paga caro, faz um cartão em 18 vezes e vai usar o tal do iPhone porque é qualidade, é presença, não tem como ficar descrevendo, né? Não tô aqui para vender um iPhone para vocês, não, gente. Fiquem em paz. Mas vai sair venda, vai sair venda aqui. Os dias bons passam, assim como os ruins. Aí eu falei, meus dias bons aqui se passaram. Acabou. E aí eu fui empurrando, até que realmente tinha passado.
Então eu fracassei como supervisor, foi o meu fracasso profissional, assim. Eu não tive pulso para lidar com as pessoas que eu precisava lidar. Né? Eu não estava preparado para isso. E eu, como empreendedor, aceitei o desafio, fui para cima e fracassei. E normal, gente. Eu acho que se você não fracassar, você não vai aprender. Não tô falando que você tem que viver de fracasso, mas se você pegar na história todas as pessoas de sucesso do Brasil e do mundo, não fracassou só uma vez, não. Não. Mas eu até tenho uma situação engraçada aqui, quando eu atendi um repórter do Globo Esporte, Bruno Lawrence. Eu fui até no apartamento dele em São Paulo, e eu tava com ele, tava a mulher dele, e eu falei pra ela, sem que ele ouvisse, né? Porque eu não gosto de ser aquele cara que parece um cara puxa-saco, então eu não sei me comportar perto de um famoso, porque eu falo, puxa, se eu sou muito simpático, eu tô puxando o saco porque ele é famoso. Certo. Se eu sou um cara seco, eu perco o cliente porque eu fui um cara como se comporta. Daí eu falei pra ela, eu não sei o que fazer. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o cara é do Globo Esporte, eu sou fã do cara pra caramba. Ela falou, pede um abraço. Eu falei, então, Bruno, me dá um abraço, por favor. Tá. Então, aí a partir daí, agora eu tenho bastante cliente que é famoso, que é cliente fiel, que compra comigo sempre. Então, já acabou virando amizade. Tem cliente que é famoso, que compra de mim, que eu já mando motoboy, nem vou mais até a pessoa, porque a confiança já ultrapassou essa linha de cliente e empresa. Certo, já tem uma certa intimidade ali, uma amizade, né? Já. Principalmente aqui, né? Aqui em Itu, trazendo um pouco para nossa cidade, o ituano, né? Hoje quase metade do elenco do ituano ou mais é cliente meu. Ontem mesmo o zagueiro do ituano estava no meu escritório. Então, já fica um pouco mais tranquilo nesse sentido, assim, tal. Certo. Eu costumo dizer assim, ó, um bom vendedor nem sempre vai ser um bom gerente. Certo. Né? E um bom gerente nem sempre vai ser um bom supervisor. Sim. Embora na teoria seja a mesma coisa, um supervisor ele vai gerenciar uma outra equipe, é um outro tipo de gerenciamento, é um outro tipo de tratativa, porque você está tratando com outro público, com um público que é um pouco, né? Me perdi. Aí eu me perdi, aí eu falhei, aí eu fracassei como profissional. E eu senti isso. Né? E aí o baque veio... E aí eu percebi e eu descobri que, na prática, eu tinha fracassado e tinha decepcionado o meu chefe na época, foi quando eu cheguei na minha mesa e tinha um bilhetinho. Nesse dia, eu li esse bilhete e eu tive certeza que eu não fazia mais parte da empresa. Tem gente que fala assim, mas eu tenho que estudar todo dia? Ué, cara, não. Mas se você estudar, talvez você bata mais metas, talvez você... mas eu tenho que ler um livro por mês? Não. Você não tem que ler um livro por ano se você não quiser. Mas depois não reclama. Eu sei que o que você faz pode transformar a minha realidade. Por favor, faça isso por mim. E uma loja me contrata, quando uma empresa me contrata para, sei lá, criar o time de liderança, treinar o time de liderança, ou criar um setor dentro da loja, ou treinar a equipe de vendas, essa empresa está entregando na minha mão uma crença de que, cara, eu sei que o que você faz pode transformar a minha realidade. Por favor, faça isso por mim. E muitas vezes, aquela loja, aquela pessoa... a loja passando por um momento difícil, a pessoa está desiludida, tem uma série de coisas acontecendo ali. Então, é uma baita de uma responsabilidade você mentorar pessoas. Só que, cara, é muito doido, porque assim, eu adorava fazer roupa. Mas, puta, transformar a vida é do caralho, né, cara? É totalmente gratificante, né? Cara, as pessoas falaram assim, cara, só que eu fiz um dia... eu tenho um grande amigo, que ele foi meu subgerente quando eu era gerente lá em Rio Claro, da loja da M-Officer. E ele virou para mim e falou, anos depois, ele falou, cara, eu tenho um texto seu que daquela época, que eu uso até hoje para treinar a minha equipe. Falei, mano, reverberando, né? Uhum. Reverberando, do tipo, cara, pessoas usando os meus treinamentos, coisas que eu virei madrugada e sabe, coletando coisas, estudando coisas, lembrando de coisas que eu vivi em loja, fazendo aquele treinamento e as pessoas reverberando ele depois e falando, cara, isso aqui é uma técnica que eu aprendi com o cara, sabe? Eu aprendi, e eu brinco, são os esquisitos dando certo, porque eu tinha tudo pra dar errado, né, cara? Tudo cheio de tatuagem. Cara, se tem uma coisa que eu não tenho, é cara de consultor, né, cara? O empreendedor bem-sucedido,
e o muito bem-sucedido, a diferença entre os dois é que o bem-sucedido fala não de vez em quando e o muito bem-sucedido fala não quase sempre. É isso. A oportunidade ela vai surgir se ela te encontrar preparado. Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado e disposto. Diversas vezes a sorte já sorriu para mim e eu não estava preparado. Não que eu não seja capaz, mas eu não estava preparado. Sim. Então, meu conselho é, estude muito, cara. Muito. Porque daí você não vai milagrosamente descobrir qual é o nicho de mercado que você vai atuar. Você vai descobrir isso estudando. Você não vai descobrir milagrosamente onde o seu cliente está. Você vai descobrir isso estudando. Você não vai descobrir milagrosamente uma receita que vai fazer você vender mais. Você vai criar essa estratégia estudando. Cara, o estudo é a base. Para mim é a base. E eu criei uma marca que chama Tisha. Você não quer me ajudar? Falei, eu quero te ajudar, mas eu também quero ser teu sócio. E aí a gente começou a Tisha, para resumir, né, para encurtar uma história longa num resumo. A gente virou sócio na Tisha. A Tisha começou a ir muito bem. Assim, cara, em meses a gente foi para Malhação. Eu fui para a Europa por conta da Tisha. A gente foi para um monte de loja. Mas, cara, não é um mar de rosas. Porque assim, eu pegava a Rua Augusta em São Paulo, com mochila nas costas, baixo de chuva, com mala, e eu ia em todas as lojas. Eu sou da Tisha, essa marca aqui, você quer colocar aí para vender? Não, 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 sim. Opa. Peraí. Depois de 25 não, eu tomei um sim. Falei, então é possível. Daí a gente chegou em 16 lojas de multimarca em poucos meses e tal. Então foi estrondoso o quanto a Tisha fez de sucesso, porque ela também tinha uma proposta muito legal de marca, porque a gente... Eram estampas feitas por artistas independentes que ganhavam royalty por cada peça vendida. Que legal. Então os caras viravam porta-voz da marca, eram estampas muito exclusivas. Cara, era muito legal. Uhum. E aí a gente começou a ir muito bem, muito bem, muito bem. A confecção, a gente montou uma confecção completa. Assim, a gente costurava, terceirizava alguma coisinha, mas, via de regra, era tudo interno. Começamos a fazer o uniforme para empresa, junto ali, para poder compor o custo, né, as contribuições ali e tal. E o negócio começou a voar. Mas do mesmo jeito que ele subiu, ele desceu. Aí a gente quebrou. Não que a gente não chegou a quebrar, mas aí o meu ex-sócio na época chegou para mim e falou, cara, tem mais capital. Porque qual que foi o nosso vacilo? A Tisha, ela foi desenvolvida com dinheiro de investidor. Certo. Tá? E ali a gente não fez um business plan do tipo assim, cara, olha, esse primeiro dinheiro vai ser para criar marca, daqui 1 ano a gente vai precisar de um segundo dinheiro que vai ser para pulverizar a marca, daqui 2 anos a gente vai precisar de um terceiro dinheiro que vai ser para XYZ. A gente não tinha esse plano. Então a gente queimou todo o nosso dinheiro de início, fez um baita de um sucesso, só que daí a gente não conseguia acompanhar a demanda, então a gente não tinha mais dinheiro para pôr para continuar vendendo muito bem, porque uma empresa ela precisa dessa injeção, né? Sim. E essa injeção ela pode vir de externo, ela pode ser do próprio giro, mas a depender do quanto você quer crescer, vai aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro que você vai precisar. E no nosso caso, como a gente... estava na Malhação, um monte de loja, e-commerce, isso, aquilo, artista, e pá, e moda, né? Você tem que fazer uma coleção atrás da outra, uma porrada de coisa. Então, a gente se viu assim, pô, o que a gente vai fazer? Não tem dinheiro, cara. Eu nunca estive satisfeito CLT, tá? E quando eu digo satisfeito, não é nenhuma questão... Porque assim, se eu falar que eu estou satisfeito hoje, é mentira. Mas existe uma diferença entre você estar fora da sua zona de conforto e trabalhando ali para alcançar resultados maiores, o que faz parte, acho que, da vida do empreendedor. Mas na época que eu era CLT, eu não era um cara que me via fazendo aquilo. Uhum. Eu consegui levantar R$500, que hoje seria um pouco mais de dinheiro, a gente está falando de alguns bons anos atrás, e eu trabalhei na Brinquedos da Hora, dos 12 até uns 17, 18 anos. E lá eu fiquei amigo da galera, eu virei pro André, que era um dos donos, e falei, André, você compra muita coisa do Paraguai, né? Você não consegue trazer umas coisas assim para mim, ó, que você não vende aqui, os MP3, uns pendrive e tal? E aí ele falou, cara, eu trago para você sem problema nenhum. Aí de R$500 ele trouxe, a de 500 eu fiz 800, em uma semana eu fiz 300 de lucro.
Cara, E era lucro, bacana. né? Porque eu não tinha, passava cartão, pagava imposto, não tinha essa porra, né? Aí, ai, Tranquilo, tranquilo. tinha isso aí. E aí eu falei, cara, 300. E na época, o salário mínimo era. Eu ganhava um salário mínimo, né? E eu acho que eu ganhava coisa de, sei lá, 620 ou 750 reais na minha carteira. Acho que era alguma coisa assim, né? Que na época era o piso e era isso mesmo, tava tudo certo. Aí eu falei, cara, mas peraí. Se eu vender um pouquinho mais do que isso toda semana, eu faço o dobro do meu salário. Falei, caraca, é isso aí que é empreender? Então, Já despertou aquela visão. Uma visão um pouquinho mais macro do negócio. Mas não foi ali que eu abri a minha empresa, não foi ali que eu, foi ali que eu entendi que dava para você fazer dinheiro. Né? Eu E o aprendi. caminho era esse, né? E antes da Metal, eu sempre trabalhei em loja. E depois da Metal, eu voltei para loja. Então, a minha vida foi dentro do varejo, inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui, mas a minha empresa é de mentoria para varejo, para comércio, para vendas, atendimento ao cliente, etc., marketing. Tem o evento, né, o Conexão Varejo. Então, toda a minha vida hoje é pautada em cima do varejo. Mas eu voltei e fui trabalhar em loja. Eu fui empreender efetivamente em 2014, quando eu montei a Tisha, né, que foi a minha primeira marca de roupa. Certo. E aí da Tisha nasceu a Urucum. A Urucum a gente chegou a ter 4 lojas, confecção própria, então a gente fazia uma série a gente tinha ali a gente cresceu muito, mas foi ali, cara. E, cara, o que o marqueteiro faz? Basicamente, o marketing é sobre gerar desejo, né? Então, eu tenho um produto, eu preciso vendê-lo e eu preciso dar motivo para que os clientes queiram comprar de mim. Em marketing, quando a gente começa a estudar marketing, a gente aprende que a verdade é que a gente precisa criar na cabeça do nosso cliente um motivo para ele comprar de mim e não comprar de outra pessoa, certo? Então, esse motivo ele pode ser valor percebido, ele pode ser exclusividade de produto, personalização de produto, necessidade, desejo e assim por diante, né? Então, você pode perceber que quando a gente fala de marketing, a gente fala do quanto de desejo eu consigo despertar na cabeça do meu possível cliente ou cliente, né, para que ele compre de mim, para que ele consuma de mim. Inclusive, cara, eu acredito que empreender é muito solitário. Porque por mais que você tenha alguém do seu lado te apoiando, só você sabe as sensações que você tem. Tipo, de, sei lá, chegar próximo da folha, de fazer a folha de pagamentos e falar, eu não tenho dinheiro no caixa. Porra, cara. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? E aí, milagrosamente, a gente dá um jeito, né? Mas, ou, por exemplo, você fala, cara, eu não vou poder sair porque eu preciso economizar uma grana, porque eu preciso reinvestir, porque minha empresa está tracionando, eu preciso crescer, ou porque, cara, eu tô numa fase ruim de vendas, ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, só você sabe quais são essas sensações no seu íntimo. Sim. Então é muito solitário no final das contas, né, cara? De novo, por mais que você tenha uma rede de apoio muito legal, e isso é importantíssimo, né? Mas no final é você com você e as suas decisões. Sim, sim. Né? Tem um problema. Quem tem dinheiro para comprar franquia não tem perfil para operar. E quem tem perfil para operar geralmente não tem muito dinheiro, tem pouca grana. Então a gente tem que diminuir o máximo possível o custo, o investimento da franquia para que a gente busque pessoas com maior perfil operacional. De uma franquia, é importante que todos saibam, né? A lei de franquias está aí. Então ela vem para proteger o franqueador e também a figura do franqueado. Não é um negócio, vou montar a franquia de qualquer jeito. Não, certo. É regido por uma legislação que está atuante, que tem regras, ou seja, se você for enganado, você pode entrar com uma ação, processar com base na lei das franquias, tá? Então, essa vantagem de estar dentro de um negócio legal é muito importante. Porque muitas vezes você acaba, eu vou lá, vou comprar uma franquia, mas não tem contrato de franquia, não tem nada. O cara me falou que não é franquia, licenciamento. Licenciamento não tem nada a ver com franquia. O que é licenciamento? O que é franquia? Licenciamento é isso aqui, ó. Fábrica do empreendedor. Eu licencio a sua marca para eu fazer o que eu quiser. Quero fazer camisetas, quero fazer boné, quero fazer xícaras e vou vender. Estou licenciando. Franquia é negócio. Tudo que for negócio é franqueável. Marcas não são franqueáveis.
Negócios são franqueáveis. Ideias não são franqueáveis. Negócios são franqueáveis. Então, tome muito cuidado exatamente com isso. Às vezes você vê uma propaganda de uma franquia que está sendo feita, mas vai tentar entender se de fato aquele negócio existe, quantas pessoas operam, se o franqueador já operou unidades próprias, porque muitas vezes ele não operou nenhuma, ele não tem experiência nenhuma naquilo que ele está vendendo. E lembra que eu falei lá no começo, só vende experiência quem tem experiência. Certo. Não dá para você vender uma ideia, chamar de franquia e enganar um monte de gente. Tem pessoas que fazem isso? Tem. Por isso que tem que tomar cuidado. Existe uma associação, né, chamada Associação Brasileira de Franquias. O que ela é? É um órgão de fomento do franchise. Ela não faz a regulamentação. O que faz a regulamentação é a lei de franquias. Muitas vezes a pessoa vai lá e fala assim, vou entrar no site da ABF para ver se a empresa tal está lá. Isso não significa nada. A grande maioria de picaretas que ganharam dinheiro com franquia estão no site da ABF. Então, tomem cuidado com relação a isso. É sempre importante que você busque a informação exatamente na fonte, que é o quê? Liga para o franqueador, eu quero receber a sua circular de oferta. O cara vai mandar a circular de oferta. Se você não tiver conhecimento jurídico para entender, conversa com alguém que vai te dar esse suporte e depois liga para a rede franqueada. Por quê? Dentro da circular de oferta de franquia, todo franqueador é obrigado a colocar a lista dos franqueados atuais e também dos ex-franqueados dos últimos 24 meses. Então, isso permite que você possa ligar para todos que estão operando atualmente e perguntar se realmente tudo aquilo ali que está na circular de oferta existe ou não existe e também ligar para os ex. Amigão, Thiago, você fechou por que lá, cara, a operação? Você era franqueado da marca tal? Cara, eu fechei porque os caras é muito picareta, não sei o quê. Você vai entrar num negócio desse? Não vai. Então, não é difícil. Eu costumo dizer que tem um negócio que o brasileiro não faz e deveria fazer. Investigar antes de investir. Tem certo. Até dar o nome de um livro. Investigue antes de investir. Por quê? A maioria não faz. A maioria prefere acreditar em campanhas publicitárias e achar que aquilo é legal. Coloca ali 3, 4 franqueados dizendo que estão ganhando dinheiro, ela compra porque está assistindo um videozinho. Não, faça o trabalho bem feito. Pegue a circular de oferta, leia com calma, busque ajuda, ligue para os atuais franqueados, ligue para os ex-franqueados. Você vai gastar um dia fazendo isso, não mais do que isso. Mas isso pode te garantir 10 anos de segurança, de tranquilidade por ter entrado numa rede de franquia profissional, ou você pode ter perdido muitas vezes o dinheiro de uma vida toda por conta de entrar um negócio que realmente não faz muito sentido e que alguém montou aquele negócio para ganhar dinheiro em cima de pessoas bem intencionadas, tá? Então, tome cuidado, porque existem bons franqueadores, existem maus franqueadores, existem franqueadores com boa intenção, existem franqueadores com má intenção. No mercado não é diferente no nosso segmento. Então, tomem cuidado. É um destaque que eu gostaria de dar para que não fique a sensação de que o mercado de franquias é tudo perfeito. Sim. O que é importante é investigar. É o que vai te dar segurança na hora de tomar a decisão, se eu compro ou não esse negócio. Bom, para quem ainda não me conhece, né? Sou Pedro Almeida, estou no mercado do segmento de franquia há 19 anos, desde 2004. Quase 2 décadas formatando e transformando pequenos e médios negócios em grandes redes de franquia. Já ajudamos a escalar aí grandes marcas no segmento de franchising. São mais ou menos hoje umas 130 operações que nós formatamos nesses quase 20 anos e muitas de muito sucesso, como Rede Arezzo, Multicoisas, dezenas de marcas assim, muito conhecidas, outras nem tanto, mas que cresceram 30, 40, 50 unidades ao longo desse processo. Também sou franqueado atualmente de uma rede de franquia de imobiliária, chamada Imob. Para quem ainda não conhece, não é da região, é só entrar no site imob.com.br. E estou no mercado para ajudar um pouquinho empreendedores que desejam realmente transformar o seu negócio em franquia e poder escalar e poder crescer através do franchise. Você tem essa porcentagem? Tem. Hoje, basicamente, cada real gasto no varejo, 55 centavos vão para o caixa registradora de uma franquia. Como que a gente sabe? É muito simples.
eu posso até te perguntar, pô, Elton, você consome franquia? Ah, não, eu não consumo porque eu não compro roupa de marca. Às vezes as pessoas têm apenas as grandes marcas na cabeça, mas você abastece seu carro, que é dentro de posto de combustível operado por franquias, você tem Shell franquias, você vai na casa lotérica, Correios, então tem dezenas de negócios no dia a dia que muitas vezes a gente nem sabe que é franquia, mas a gente consome o tempo todo. O franchise responde por 9,6% do PIB do Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Forte, Então, é um muito segmento muito pujante, né? Às vezes a gente fala do agronegócio, que é 16, 15, 16% da economia, mas o franchise ele já responde por quase 10% da economia. É um negócio que ele é muito além daquilo que a gente imagina. É um segmento que, às vezes, você vê uma marca, pô, Marezo da vida. O que é o Marezo? Né? É uma marca de sapato. Mas tem quase 400 lojas. E, na média, cada uma fatura entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de reais mês. Aí você multiplica isso, dá mais de 1 bilhão de faturamento, uma única marca. Então, imagina o volume de 3 mil marcas fazendo franquia, que é o volume que a gente tem hoje. Aproximadamente 3 mil empresas franqueando o próprio negócio. O trabalho do consultor é transformar a arte em ciência. Então, nós pegamos aquilo que você sabe fazer de melhor e a gente cria processos para que sejam replicados para outras pessoas. Então, a gente inicia com um trabalho que eu costumo chamar que é o Franchise Business Plan, né? Que é um plano de negócio para a franquia, para validar os seus números e ver o tamanho que o seu negócio pode ser escalável através de franquia. Logo na sequência, a gente entra para uma outra parte, que é a unidade piloto. Qual é a unidade que vai ser transformada em franquia? É a unidade do próprio franqueador, unidade própria ou não? Ou a gente vai montar uma operação nova, com uma característica nova, um modelo um pouco diferente. A partir dessa unidade piloto montada, nós vamos para a parte de programa de treinamento e manuais. Então, tudo que deu certo nesse período, que eu vou calcular entre 8 meses e 1 ano e 2 meses de trabalho de consultoria, nesse período todo, você vai adquirindo experiência como empresário, como franqueador. E nós vamos transformando tudo que vai dando certo em manual, para que lá na frente os seus franqueados possam seguir a receita do bolo. Essa é a grande sacada de franquia, porque você está vendendo experiência. Você não vende marca, você não vende um modelo de negócio modal, não é algo. É experiência de um terceiro, como você ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro no seu segmento. E isso é o que um consultor de franquias tem que entender e tem que extrair do franqueador para que a gente possa encaminhar para outros franqueados. Essa que é a royalties. Basicamente um pagamento que o franqueado faz para a franqueadora pelo uso da marca e pela transferência de know-how continuada. Ou seja, na média hoje, que a média é burra, né? A média é sua cabeça no freezer, seus pés no forno, na temperatura média está ótima, mas você morreu. Sim. Mas tirando isso daí, 8% é a média de royalties sobre o faturamento bruto. Ou seja, uma operação que fatura R$100 mil bruta, o franqueado vai pagar todo mês uma média de R$8 mil para o franqueador, a título de direito de uso de marca e transferência de know-how continuada, suporte operacional, consultoria de campo, uma série de coisas. Com isso, o franqueador ele vai arrecadar royalties da sua rede franqueada. E essa receita de royalties vai suprir a estrutura da empresa franqueadora para que ele possa contratar melhores profissionais e dar um melhor suporte para todos os franqueados. E também poder crescer com mais unidades. Até porque quanto maior for a operação, melhor para todo mundo. Você consegue comprar melhor, consegue vender melhor, consegue contratar melhores empresas para fazer serviços, consegue fazer um anúncio de numa TV, numa rádio, numa revista, que sozinho talvez você não teria condição de fazer. Já com uma franquia fica muito mais simples. A gente vai para o shopping, você olha todas as operações basicamente ali na área de alimentação, 90% delas são hoje operações voltadas para a franquia. Outro grande volume de franquias é a área modal, né? Roupas, vestuários, sapatos, bolsas, acessórios, também é um segmento forte. O que a gente percebeu nos últimos anos foi um crescimento, na verdade, de operações voltadas mais para serviços. Então, operações que entregam serviços, por exemplo, como clínicas médicas, odontológicas, eles cresceram nos últimos 5 anos muito mais do que a média dessas outras da área de alimentação.
Então, por quê? Porque eles perceberam que dava para crescer rápido com franquia, escalar um negócio. Tem algumas operações de área de clínicas odontológicas, tem quase 1.000 unidades no Brasil. Então, é um cenário assim, totalmente diferente do que era 10 anos atrás. Hoje, todo lugar que... Há 10 anos atrás, a gente tinha muita escola de idiomas, não sei se vocês lembram, Sim, né? sim. Que eram franquias. Hoje, elas deram uma diminuída, porque tem muito, saturou o mercado, mas o segmento de serviços vem crescendo de uma maneira assustadora. Mas a gente viu e cansa de ver pessoas que montam um negócio hoje e ainda hoje já querem franquear um negócio. Já monta o negócio pensando em franquia. Muita gente nunca operou e já começou a vender franquias. Caramba. Não é o famosas ideal, né? ainda. Tá? Mas isso dá certo? Na grande maioria das vezes não dá certo. Vende, mas não dá certo. Todo mundo quebra. Falando português, claro. Você viu o negócio das paletas, né? Sim. Quantas venderam, quantas quebraram, quantas Sim. fecharam, quantas existem hoje. O Frozen Yogurt. Muitas empresas também montaram a ideia, tiveram a ideia, compraram equipamento, venderam as franquias, nunca operaram, porque o que é o ideal? Você operar por pelo menos um ano, um exercício todo. Você vê como que se comporta a operação no verão, no inverno, no outono, na primavera, para que você possa identificar onde você tem uma queda de vendas. Pô, aqui eu preciso mexer, porque o meu negócio não sobrevive no inverno. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? É isso que o franqueador responsável com o dinheiro de terceiro tem que pensar. Tá. E ele tem que criar mecanismos para que no próximo ano ele faça algumas estratégias diferentes para que o negócio dele, naquele período mais ruim, mais crítico do ano, pelo menos pague as contas e não dê prejuízo. Tá. Se ele conseguir fazer isso, no terceiro ano ele está pronto para franquear. Entendi. A lei de franquias não obriga que ele opere por pelo menos um ano. A lei de franquias, ela obriga que ele fale quanto tempo ele está operando e fale se ele tem unidades próprias ou não. Existe um documento legal chamado Circular de Oferta de Franquias. Todo franqueador tem que disponibilizar esse documento pelo menos 10 dias antes de qualquer franqueado assinar ou pagar qualquer coisa. É o momento de você poder investigar se as informações que estão ali são verdadeiras. Como que você faz para investigar? Liga para franqueados que já estão na operação. Então, eu acho assim, o empreendedor, uma característica dele é de você identificar as oportunidades que a gente fala, e oportunidade a gente não está falando só de comprar um negócio, é a oportunidade do momento, oportunidade de estar passando ali alguma informação na sua frente, oportunidade de um dinheiro a mais que está passando na sua mão e você fala, bom, vou arriscar. Então, às vezes pode passar uma oportunidade, se você não estiver preparado, você não vai nem enxergá-la. Isso. Então, agora não, você já está pensando naquilo, você já pensa em ser um empreendedor. Primeiro, assim, de tudo, para entender o momento, você tem que aceitar. Esse é o momento. A hora que você entender e aceitar que você precisa de ajuda. Então, Esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o ideal, o momento ideal. Certo. Se você falar para mim, uma pessoa que não fez o passo a passo, qual que é a hora? Ontem. É ontem. Se você não fez o passo a passo, é porque você não sabe para onde você está indo. Certo. Entendeu? Então, eu costumo dizer muito essa parte do plano de negócio. Qual que é a parte principal? Né? A parte principal é você ter montado o DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Sim. E aí o DRE, ele às vezes é confundido com dinheiro. Então, assim, dinheiro é fluxo de caixa. Então, vamos lá. Quais são os dois principais controles que a empresa precisa ter? DRE e fluxo de caixa. O dia a dia nosso é fluxo de caixa. Quanto que eu tenho na conta, quanto que eu tenho para pagar, quanto que eu tenho para receber. Fechou. Abriu no outro dia. Quanto que eu tenho na conta, quanto eu tenho para pagar, quanto eu tenho para receber. E daí você pode analisar ele diário, semanal, mensal ou por um período que você determinar. Esse é o dinheiro do banco. Agora, DRE é quanto você faturou, quanto eu gastei com impostos, produto, matéria-prima e toda a minha estrutura e quanto é que me sobrou.
não significa que esse resultado vai estar lá no banco. Entendeu? Então, assim, a operação sua é lucrativa ou não? Essa é a parte mais importante. Porque aqui no fluxo de caixa, o que começa a acontecer? Até conversei com um amigo esses dias e estava mais ou menos nessa linha. André, a gente trabalha, eu não consigo enxergar o dinheiro. A gente vai na conta, não tem dinheiro. Vai na conta, não tem dinheiro. Aí eu fui lá ver o trabalho deles. Eu compro tudo que eu compro. Bom, primeiro, toda a sua estrutura, pessoal, aluguel, telefone, internet, tudo isso aqui é praticamente à vista. É no mês ali você tem que pagar. Sim. Imposto, à vista. No máximo no outro mês ali, virou dia 10, 15, você já tem que pagar. Aí começa a compra que você faz. Se você vai lá no seu fornecedor e compra em 30 dias para pagar ou 30 e 60, ok. Aí você vai vender. Aí você pega e vende 10 vezes, vende em 8 vezes. O que acontece? Todo esse dinheiro aqui está saindo e esse aqui nem entrou ainda. Aí no outro mês de novo, está saindo e aqui não entrou ainda. Está saindo e aqui não entrou ainda. Cara, aí a pessoa fala que a empresa dela não está dando dinheiro. Aí a gente fez o DRE do cara. Estava dando 20, 30% de lucro. Só que o dinheiro dele estava onde? Estava aqui, ó. Tá tudo aqui para receber. A receber, né? A receber. Cria um vácuo ali, né? Cria uma lacuna, não tem jeito. Se você comprar com 30, 60 e vender em 10 vezes, você vai ter que ter dinheiro para bancar tudo isso aqui. Sim. Aí tem algumas pegadinhas que, por exemplo, hoje o pessoal faz bastante. Passa na máquina do cartão em 10 vezes, puxa o dinheiro por dia, certo. Só que daí muda. Aí eu já vou misturar um pouco lá na precificação. Porque na precificação, a gente falou os custos que precisa. Aí a pessoa não considerou a taxa da maquininha. E quando você puxa 10 meses para cá, é um juro muito alto que você paga. Sim. E daí sua margem comeu tudo. Vai embora. Então assim, o mais importante é o empreendedor desse passo a passo esse DRE, ele deveria ter sido formatado antes de começar. Mas se ele não fez isso quando começou e está tocando lá a operação dele, a primeira lição de casa que ele precisa montar é o demonstrativo do resultado do exercício, para saber se a operação, olha, eu começo dia 1º, às 8 horas da manhã, e eu fecho minha empresa dia 31, às 6 da tarde. Qual foi o meu resultado? Eu ganhei ou eu perdi? Certo. Essa é a parte mais importante. Se você está ganhando, já é um bom sinal. Você está ganhando. Aí vamos entender aqui no fluxo de caixa onde que está o dinheiro. Agora, se você deu negativo, aí é um problema. Aí você tem que trabalhar o quê? Ou você diminui sua despesa, ou você aumenta seu faturamento. Certo. Aí é esses dois pontos. Então, se esse é a ferramenta norte, essa é a ferramenta norte essencial que toda empresa precisa ter, que é o highlight do empreendedor. Um bom tempo. Para você empreendedor ou que está pensando em ser empreendedor, eu acho que isso que nós comentamos tudo aqui, falar de plano de negócio, você realmente pensar antes de executar, eu acho que você vai ganhar bastante com isso, estudar o seu mercado, estudar tudo aquilo que você está pensando em fazer. Então, bota tudo isso no papel, vê se realmente tem sentido os números, né? Não sentido de você ser empreendedor, se tem sentido os números, né? Então, fazendo sentido e sendo verdadeiro, transparente, né, com aquilo que você está fazendo, já é um bom sinal para você conseguir ter o sucesso. Bom, o mentor empresarial, ele é o profissional que guia, né, o empreendedor, que já é empreendedor, né? Então, por isso que ele já é empresarial. Então, ele guia nos passos aonde ele tem dificuldade. Inclusive, assim, já dando uma brecha para essa colocação que eu fiz, não é vergonhoso para ninguém
você falar que tem dificuldade em algum departamento ou alguma especialidade da sua empresa. Porque você é especialista em algo. Certo. Dificilmente a gente vai achar alguém muito completo. Então, se você, em determinada área da empresa, não tem a expertise necessária, ou que você chegou em um patamar e quer subir o degrau, então não tem problema. Esse é onde entra um mentor. Certo. Então, o mentor, ele vai fazer um diagnóstico de qual é a situação real da sua empresa e onde você está e aonde você quer chegar. E para isso, a gente vai galgando os degraus paralelos, né, para poder atingir o objetivo. Então, ele serve como uma guia. Ele vai Certo. sempre guiando, né, formatando a melhor forma. Então, assim, não tem uma estratégia formada, entendeu? Então, você vai... Se adaptando entende, a cada situação. Exatamente. Você entende a necessidade do empreendedor e o que é a realidade que a empresa dele passa, o mercado, e você vai montando estratégias menores para atingir uma maior. Certo. Desde quando eu me entendo como possível, né, empreendedor, eu sempre tive numa posição de liderança. Ou pelo menos eu sempre quis estar lá. Daí eu fiz o empreendimento in company, que a gente fala, né? É você pensar como empreendedor, só que dentro da empresa onde você trabalha. Então, eu fiz ali, fui gerente de negócio de vários lugares aqui do Brasil. Então, a gente sempre pensava como dono do negócio. Não era porque eu era funcionário, eu tinha que ser o dono do negócio. Então, ali foi uma escola, assim, para mim, foi onde eu cresci, fiz minha carreira, inclusive, meus conhecimentos, todos praticamente vieram de lá, da base, né? E é aquele ditado que todo mundo fala, né? O vagão tá passando, então daí vai se você vai estar preparado, vai estar afim. Então, não é sempre que ele passa, né? Sim. É meio cometa Harley, né? Ele passa uma vez, depois se você não pegar, você vai ter que esperar outra. É difícil passar um atrás do outro, né? Então, realmente, o empreendedor ou aquele que pensa em empreender, ele tem que estar sempre preparado. E falando em preparado, já vou até te dar um gancho, que assim, é do empreendedor realmente estar preparado quando ele vai abrir o negócio. É uma preocupação muito grande, assim, que eu tenho, e eu passei por isso, e a gente vê que nem todo mundo faz dessa forma, que é fazer o plano de negócio, né, antes de abrir, né? Entender realmente aquilo que ele vai criar de empreendimento, ou ele vai investir, se realmente existe uma viabilidade, se realmente existe um caminho para crescer, se cabe ele ali no mercado ou não. E nem sempre as pessoas pensam, e daí cai naquela estatística que a maioria das empresas fecham em menos de 2 anos, por não ter também esse plano de negócio, essa preparação antes, né? Só pensa na parte física, vender, abrir a porta e tô aqui. É possível todo mundo aprender. Não tem o que a pessoa não queira que ela não consegue. Então, assim, uns com mais dificuldade, outros com menos. Mas aí também que entra a parte que a gente acabou de falar aqui, que é do consultor, do mentor. Se você não conhece aquilo, não tem tempo para estudar, para aprender, não tem problema, cara. Contrata alguém que saiba, vai lá e faz. Custa mais barato do que você ficar ali quebrando a cabeça, entendeu? Às vezes você está perdendo, porque geralmente as pessoas não enxergam que estão perdendo. Ela enxerga o valor que ela vai pagar se contratar alguém, mas o quanto ela está perdendo, ela não enxerga. Então, a partir do momento que ela consegue aceitar que ela está perdendo e que é viável pedir ajuda, fica tudo mais fácil. Não valorizam. Não, é você que está indo atrás do público errado. Cada loja tem seu público, Sim, certo? com certeza. A loja mais popular, a loja mais cara.
Cada um tem o seu público. Você acha que a Prada tá preocupada em quem não pode pagar pelas bolsas dela? Jamais, ela tem o Não público tá dela, preocupada, né? é o público dela. Inclusive, essas marcas, elas aumentam o preço para continuar que o público que elas querem atingir continue podendo pagar e os outros não. Sempre fica segmentado ali, né? Isso é uma estratégia. Sim, com É o certeza. público-alvo, né? Sim. Eu penso assim, bora fazer acontecer. Eu sempre falo, só você pode fazer a mudança na sua vida. Então, toma essa decisão, né? Se você quer, saiba onde você quer chegar, o que você quer. Porque se você quiser fazer o artesanato, o crochê, o que for, para ser um hobby, não tem problema nenhum, né? Faz. Mas tome essa decisão. Se você quiser fazer isso, virar sua fonte de renda, viver da sua arte, ganhar dinheiro com aquilo. Tem muita mulher que sonha aí, tanto homem também, muitas pessoas que sonham sair da CLT, né, para ter isso, ter essa liberdade, ter sua liberdade financeira. Ou muitas mulheres aí como eu que deixaram de trabalhar para ficar com os filhos, né, e vem essa oportunidade. Então, tome essa decisão, o sucesso é uma escolha, é uma decisão. Tome essa decisão e bora para cima, fazer o que tiver que ser feito para chegar no seu objetivo. E pode me procurar que eu te ajudo. É isso. Meados de maio de 2021 mesmo. Eu abri o Instagram em janeiro de 2021 e eu fui me dedicando mesmo. Eu queria fazer acontecer, eu sabia que precisava, né? Tanto que para realmente começar a entrar encomenda vindo por lá, demorou, né? Eu fui no boca a boca, eu fui assim, para as pessoas, para amigos, para família. Tive essa vantagem também de já ter aquelas seguidoras que viraram minhas clientes. Sim. Então, era assim. Mas eu fui me dedicando, eu queria fazer acontecer. Então, eu ia fazendo os vídeos, ia fazendo as postagens, E eu sempre tive essa veia cômica, né? Então, eu trouxe isso para o crochê. Eu trouxe isso. Quando chegou a era dos reels do Instagram, Virou febre. aí Era a sua praia. Aí era a minha praia. Então, foi aí que eu comecei a fazer esses vídeos mais engraçados. E aí, eles começaram a viralizar. Eu lembro que, eu acho que foi ali por maio mesmo, que um ou outro começou a subir um pouquinho mais as visualizações, sabe? 5 mil, 10 mil, 15 mil. Opa, que isso, Tô né? sendo vista. Nossa, o que está acontecendo? Eu lembro que um primeiro foi um meme, não sei se vocês lembram, que foi muito... depois que isso tudo terminar, eu vou precisar de terapia. Com o olho piscando, sim, assim, aham. ó. Sim. Esse foi o primeiro. Eu tinha pego uma encomenda, foi em julho. Eu peguei uma encomenda de 30 almofadas de coração. Caramba. Essa encomenda foi tão marcante pra mim. Eram almofadinhas, assim, de coração, né, azuis. E eram 30, eu fiz 32. O primeiro vídeo que viralizou muito foi assim, muito bobo. Gente, foi uma encomenda que eu quase não tirei foto, não deu tempo. Eu comecei a pegar algumas encomendas... essa foi a primeira. De chaveirinho para... lembrancinha maternidade. E era um chaveirinho diferente, que a moça me pediu e eu junto com ela a gente criou, que era um chaveirinho com rabinho de coração, que eu nunca tinha visto. E assim, foi muito na correria. Tanto que no vídeo eu tô assim, com a roupa de ficar em casa, com o cabelo preso, toda... E fiz muito rápido, mas eu fiz uma transição assim super legal, porque eu sempre gostei muito de criar essas transições e fazer as coisas diferentes. E esse vídeo viralizou muito, muito, muito. Ele não parava, ele foi 100 mil, 200 mil, 300 mil, 700 mil, 800 mil visualizações, eu acho que ele foi. Porque vai indo, né? Fica Sim. um tempão rodando, enquanto isso vai rodando todos. Eu só sei que começou a entrar, assim, 1.000, 1.500, 2.000. Tinha dia que entravam 3.000 pessoas no meu perfil. Nossa. Num dia só. Legal. Então, assim, foi insano. Eu olhava assim, eu não E como acreditava. você processou isso tudo? Ai, olha, eu nem sei te dizer. Você demorou pra entender, não, eu viralizei ou... Olha, eu acho que demorar para entender, não.
Porque Até mesmo porque você já esperava, né? Você queria. a gente sempre quer, Sim, né? sim, a gente tá lá, mas assim, quando começou a acontecer, eu juro, eu olhava assim, eu não acreditava. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Né? E isso foi trazendo cliente, muito, encomenda. Tanto que daí eu tive que colocar minha filha na escola. Eu já Pra tava ali conseguir perto dar querendo conta. colocar, ela já tava com 2 anos e meio, né? Certo. E aí eu coloquei ela na escola, porque sem chance de eu conseguir dar conta de tudo ali que estava entrando. E ao mesmo tempo foi que começaram a vir outras colegas crocheteiras querendo, me pedindo para ensinar. Sim. É um perrengue chique, sabe? Sei. Uhum. Um perrengue chique. Eu até esses dias estava revendo uns stories, lembrando de algumas coisas. E assim, virou piada, porque eu queria tirar foto com o número de seguidores para postar comemorando. Tá. Certo. E eu não conseguia, porque não dava tempo. Aí eu lembro que, bem no comecinho, assim, eu completei 11 mil. Aí, só enquanto, porque com criança você sabe, né? Só enquanto eu fui tentar comprar o negócio para tirar a foto, já estava em 17. Nossa. Aí eu comprei o de 17, falei, vou tirar foto. Não consegui, não deu tempo, porque eu fazia tudo sozinha, né? Sempre fiz tudo sozinha. Não deu tempo. Fui lá, comprei o 8, já tava no 18, comprei o 8, cheguei, aí era fim de semana, cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda a tirar uma foto, que eu, sozinha era difícil, eu queria segurar o 1, o 8 e o K. Como que eu ia segurar 3? E ainda Claro, tirar dava pra foto, fazer sim. sozinha, mas, Aham. né? Falei, não, mãe, vamos lá. Aí saiu eu e minha mãe da casa da minha mãe pra ir numa praça na esquina pra tirar foto. Chegando na esquina, lá na praça, estourou a bexiga. Aqueles balãozinhos de número, de letra. Poxa estourou o vida. K. Fiquei sem. Tanto que a minha foto falei, não, vou tirar, vai sem o K. Vai sem o K. Tirei só com o 1 e o 8, porque não dava tempo, sabe? Então foi engraçado. E ao mesmo tempo era um perrengue chique e eu ficava pra mim. Falava, gente, o que tá acontecendo? Era muito louco. Eu nunca imaginei. A gente quer, mas não imagina, né? Sim. Sim, sim. É isso, eu tinha ali uma nova oportunidade também. Eu podia ter deixado de lado? Podia. Eu tava vendendo pra caramba, trabalhando pra caramba. Tinha isso, sei lá, era setembro, eu tava com a agenda de outubro cheia, a agenda de novembro cheia. Então, porque não era fácil, né? Mesmo com criança, com tudo, não era fácil. Mas eu podia ter simplesmente, não, deixa quieto. Mas eu também enxerguei a oportunidade. E quando eu pensei em começar a gravar, porque, poxa, a aula de crochê é só a mão, né? Sim. Qual é a parte do meu corpo que eu sempre mais odiei? A mão. As mãos. Verdade. Nossa. Quando eu pensava, eu falava, gente, não é possível. Pra onde eu tô indo? Eu vou gravar um negócio que eu tô com a câmera ali só na minha mão. Que no início o pessoal se apega muito com ficar repassando ali, falando, nossa, essa foto ficou boa, esse vídeo ficou bom. Eu acredito que para você dar início ali, quebrar todas essas barreiras, eu acho que vídeo bom e foto boa é aquela que você posta, certo? Exatamente. E as pessoas próximas não vão você ver vai as outras. melhorando. Isso. Então, eu acho que fica muito ali, isso não ficou bom. Isso, gente, bom, eu acredito que é o que você faz. Então, você fez, dá o pontapé inicial, nos próximos você Vai ajustando, né? É isso aí. vai melhorando. Sempre, quando eu falava essas dicas de como aparecer lá nos stories, postagem e tal, né? Era isso aí. Não fica. Primeira coisa, não fica lá ouvindo sua voz, não fica assistindo, que você não vai gostar. Não vai. A nossa voz fica completamente diferente. Se você gravar em selfie, se você gravar ao contrário, você vai ficar torta. Você vai se enrolar, vai falar, e aí você vai começar a gravar outra vez, vai piorar, e daí você vai desistir. Sim. Essa é o caminho. Então, não. Aquela coisa, postei e sai correndo? Bem Tem que ser isso, assim. né? Estude, reformule a rota e, assim, persistência, sabe? Eu acho que a persistência e resiliência é a chave, sabe? Porque se eu tivesse desistido nas primeiras dificuldades, então eu acho que a persistência e a resiliência, porque para você chegar no objetivo, às vezes realmente você tem que recalcular a rota várias vezes. Então, persista, acredite. Eu, com 16 anos de idade,
eu já empreendia, né? Porque, imagina, naquela época, uma menina de 16 anos, eu vendia semijoia. E eu vendia legal. muito bem. Imagina, isso o quê? Eu tô com 45, quase 30 anos atrás. Revelou a idade, Tá Pri. bom, não tenho problema com isso. Não tenho problema com isso. Né? Então, 30 anos atrás, uma menina que vendia R$1.500, R$2.000 de semijoia era muito. Eu lembro que quando eu pegava a minha comissão, eu achava assim, nossa, tô rica. Né? Então, eu já tinha essa coisa de empreender, de vender, de divulgar, de visitar, de mostrar. E aí, isso foi o meu primeiro empreendimento. Certo. Depois, eu acabei trabalhando também numa cooperativa de odontologia. Eu vendia planos odontológicos para empresas. Certo. Então, também comercial, né? Isso tudo ali, estudando, me preparando, né? E aí, acabou que depois eu tive uma pastelaria. Legal. Aí, depois dessa pastelaria, eu acabei indo trabalhar numa outra franquia de odontologia também, no comercial, né? E depois eu acabei entrando com a minha editora já. E daí eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar pra mim, vou encarar. Aí que veio essa oportunidade de comprar o jornal, e daí falei, vamos tocar. Aí daí pra frente foi. Daí nós estamos aí, 20 anos de estrada. Assim, o que eu falo, é muito fácil abrir um negócio, né? O difícil é manter. Sim. A maior arte é manter. Então, eu certeza. acho que se você não gosta do que você faz, se aquilo não ressoa dentro de você, você não consegue manter tanto tempo. E porque é muito desafiador. Né? Eu aprendi assim, que a gente só ganha dinheiro com o que a gente sabe fazer, com o que a gente gosta de fazer. Sim. Acho que a mágica do negócio está na repetição. Uhum. Todo dia sim e todo dia também. Não tem como. Sim, a Né? constância, É, né? é a constância. Eu sempre brinco que o empreendimento é igual uma bicicleta. Se você para de pedalar, você cai. Sim. Então, você tem que estar sempre ali, naquele ritmo para andar, né? E, inclusive, as mudanças você tem que fazer andando. Trocar o pneu com a bike andando, né? Com certeza. Viu? Você vai fazer uma mudança no seu negócio, você não pode falar, não, peraí, eu vou fechar 2 meses aqui em empresa, vou fazer as mudanças e a gente volta. Não funciona. Jamais. Né? E em algumas questões industriais, acho que isso funciona, mas pra gente que é comercial ali, como é prestação de serviço, não tem como você parar para fazer as mudanças, fazer, né, as melhorias que você precisa no negócio. Então, eu acho que é isso, é todo dia. A gente tem que ter foco onde a gente quer chegar e confiar no processo e saber que existe um processo. Você não pode chegar no topo de uma montanha sem galgar os degraus. Então, assim, é necessário esse processo de você ir degrau a degrau, passando as etapas do processo, e às vezes não é confortável. Não. E chegar lá, né? E assim, dentro de um empreendimento, eu vejo hoje, né? Nossa, não existe aquela, agora vou descansar. Gente, não tem. Vai ficando cada vez pior, Pri? Vai. Porque cada hora é uma mudança, cada hora é um desafio. Tem aquele meme, né? No começo parece que tá difícil. Aí depois parece que tá no começo. É isso aí. Não tem jeito. Porque assim, muda todo dia. O mercado muda, o público muda, né? Nós passamos agora, recentemente, né? Estamos ainda aí, né? Uma pandemia, né? Agora um cenário de guerra. Então, a gente nunca sabe. Nós não temos controle de tudo. É verdade. Não. Né? Então, a pandemia mudou muita coisa, né? E tem que ir se adaptando, né? Sim. Né? Se adaptando e aquilo, ter garra, que nem o Elton falou, para não falar um nome feio aqui. Você tem que ter mesmo muita garra e acreditar naquilo que você quer, porque senão não vai. Não vai. E dinheiro vai e volta, Sim, né? E eu acho que o que fica é a nossa essência, nosso caráter, né? com E certeza. assim, o que eu falo, eu sou uma eterna aprendiz, eu tô aprendendo todos os dias. Eu acho que o mais importante é nós termos humildade. Porque assim, eu falo que eu aprendo com qualquer pessoa, né? Todo mundo tem o que ensinar. É verdade. Começo do empreendedor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar munido com unhas e dentes, primeiro, de garra, segundo, de foco,
O cara tem que ter know-how, ele tem que ser bom em alguma coisa. Não adianta você empreender. E ainda mais começo de carreira. Porque quando você já é um empresário, quando você já é um empreendedor, quando você já tem grana, a grana paga pelos teus erros. Tem até um limite. O dinheiro não leva desaforo. Mas você tem meio que essa... Pô, isso aqui não deu certo, esse investimento aqui não deu certo. Tá, vamos pro outro. E quando você só tem a tua cara? Quando você vai vender um serviço, como você falou? Ou vender uma ideia? Né? Eu, por várias vezes, comecei prestando serviço. Então, basicamente, era aquilo. É uma mistura de menosprezo com garra, que você tem que ter garra, engolir a seco, dormir sem dinheiro no bolso. E era basicamente isso todo dia, durante 2, 3, 4 anos da vida. Você entendeu? E aí sai limpando o nome, e aos poucos conseguindo, aí conseguia, lembro nitidamente, comprando um equipamento, aí vendia, aí conseguia 100, 200 reais da venda, aí esses 100, 200 reais não dava para comprar outro equipamento, você comprava mais um, aí pagava uma conta, sobrava 50, aí no final da conta do dia tinha que comprar outro, aí depois de 10 rodadas dessa no mês, você tinha o valor de um equipamento. Então você começou com um, você terminou com 2. E aí você ia lá e comprava e vendia 2. E aí que está a gestão. Naquela época, você, muitas vezes, não ter crédito nessas horas é divino. Que eu costumo chamar de não divino. Falamos da escada, falamos da trajetória. O não divino. Não é hora ainda. Certo. Você tem que sofrer um pouquinho mais. Acho que muitas vezes Deus tem que aprender, né? Exatamente. Tem que ter peso. A gente falou de peso. Então, assim, o não divino é aquele não que você toma, seja quem for. Mas aquele não que te edifica. Te edifica. Eu tenho uma história muito forte com essa história do não. Eu tomar não. O vendedor, ele tem que ter um conversor de não. Sim. Ele é uma máquina de converter não. Tomar 10 não para ter 1/4 de sim. Trabalhe muito. Mas também ganhe muito dinheiro. Não dependa de ninguém. E coloque Deus acima de tudo. Top. Já resume um monte de situação que o empreendedor vai passar. Porque quando a gente fala de equipamento tecnológico, vamos falar das principais marcas Dell, Lenovo, HP, essas marcas elas não têm distribuição de peça para produtos descontinuados. Então a gente muitas vezes fica dependendo de você... tem um termo até utilizado, engraçado, que é o termo de canibalizar um equipamento para poder produzir outro. E aí, nesse meio tempo, a gente sentiu essa carência. Então, se eu tinha um lote de 10, 20, 30 equipamentos, eu acabava produzindo uma fração disso, porque faltava-me insumo. Certo. E nesse meio, eu comecei a constatar que eu tinha essa carência. E sempre foi um sonho meu, sempre achei muito legal negócios internacionais. E principalmente a China. Hoje a China, como vocês sabem, ela domina o mundo. Sim. Tudo que a gente está tendo contato hoje aqui, computador, cabo, microfone, telefone, celular, componente, é a China. Né? Então sim. Tem outros países aí sim, mas a produção em massa hoje é a China. E aí eu comecei a ter contato. Eu sempre fui um cara ousado, sempre me atirei para essas coisas. Comecei a falar com o chinês, comecei a pesquisar em sites chineses e comecei a ver que tinha um mercado, que tinha os produtos que eu não encontrava no Brasil. Comecei ali como pessoa física mesmo, já com a Alier rodando, trazendo uma pecinha, outra, fazendo uma importação pontual, assim como você hoje compra alguma coisa na Shein para sua esposa, você compra um smartwatch para o seu filho no AliExpress. Eu comecei exatamente dessa maneira, importando pequenas peças e partes pontuais. E a gente foi se desenvolvendo lá no auge dos seus 2020. Todo mundo lembra bem dessa época, né? Toda uma loucura e um mercado fluindo para o mundo todo. A gente surfou a pandemia e aí comecei a trazer esses equipamentos com a ideia, agora respondendo a tua pergunta, de atender a demanda que eu tinha produtiva da Alier Tecnologia. Só que, quando a gente fala de compra da China, dificilmente você vai ter qualquer vantagem competitiva tanto de custo para consumo quanto de revenda, se você ficar na casa de 1 a 10 peças. Certo. Então, você precisa ter escala. Então, eu tinha isso de certa forma, eu tinha essa demanda, só que ao mesmo tempo, ainda assim, não valia a pena a importação. Então, eu comecei a trazer uma quantidade um pouco maior, mesmo pagando mais caro, ainda como pessoa física, trazendo esses equipamentos, de certa forma, parcialmente informal,
e aplicava dentro da minha própria empresa. Eu mesmo fazia a nacionalização, sentei com a contabilidade, via como é que era o melhor jeito de fazer aquilo de forma legal. Isso aí é um dos alicerces da nossa empresa também. E aí o que a gente chegou à conclusão? Que sobravam assim, as peças, e aquelas peças, assim como eu tinha essa dor do mercado de não poder ter aquele equipamento, outras oficinas Brasil afora, outras empresas de tecnologia também careciam daquilo. E aí a gente acabou abrindo um outro canal, um outro marketplace, para dar escoamento nessa diferença, e o resto você já imagina o que aconteceu. Teve uma super aceitação, porque os mesmos canais que eu tinha como pessoa física, todos têm acesso como pessoa física. Só que a partir do momento quando você tem um produto que na China custa, traduzindo para o real, R$15, você ter ele no mercado nacional a 10, então quem que vai vender isso? Quem que sabe o que é compatível? Quem que vai validar? Quem que vai fazer esse caminho? Existem poucas empresas hoje que fazem isso, nós somos uma delas, e basicamente deu super certo porque não só importava, mas eu validava em campo. Eu validava não só na minha bancada, mas como o meu cliente utilizando a peça. Então, o que a AVN Parts, no primeiro momento, começou a trazer? Cabos, teclados, conectores, baterias, telas, molduras, carcaças, tudo que compõe o principal nicho de negócio nosso, que são os notebooks. E aí a gente começou a ter know-how de importação, comércio exterior. O meu inglês eu fui obrigado a aprimorar ele. Então, vocês imaginam, para aprender inglês, falando inglês com chinês. Então, muitas vezes eu estava lá 10, 11 horas da noite em casa e tocava o telefone no chinês. Hi, Luí! Entendeu? Então, foi uma aventura. É uma aventura até hoje. Eu tenho um hall, dá para dizer aí que eu tenho um portfólio de empresas na China, especialmente em Shenzhen. Eu acho engraçado, magnífico como a China é um país desenvolvido para o negócio. Né? Então, aí foi assim que aconteceu a Alier Tecnologia, e nós trabalhamos com outros. A gente vai ao longo aí da conversa explicando um pouco mais o nosso negócio, mas basicamente essas duas empresas fazem isso. Sobre o que significa concorrência, né? Parte-se do princípio que vender igual, né? Mas não necessariamente é isso. Hoje nós temos alicerces, nós temos premissas, nós temos valores, e eu dou muito valor para a empresa que tem valores. Então, respondendo a tua pergunta, Elton, a gente não só vende para outras empresas que sim, vendem computadores e equipamentos, mas como nós vendemos para parceiros de negócio que estão conosco. Empresas muitas vezes maiores do que nós, que estão nesse mercado há muito tempo, que hoje, devido a exatamente essa força de vontade, esse know-how e mostrar essa paixão, eles tiveram contato comigo e acabaram se tornando grandes parceiros. Então, empresas que muitas vezes eu acabo comprando minha matéria-prima, empresas de destinagem de resíduos eletrônicos, isso é um mercado gigantesco. O Brasil está começando a descobrir isso agora, para vocês terem ideia. E, então, o que afloreceu isso, assim como outros mercados também, foi a pandemia. E aí essas empresas, por sua vez, existem outros grandes, eu costumo dizer também que para tudo, eu falo isso bastante para os fornecedores, eu tenho certeza que eu não sou o teu melhor cliente, mas eu também tenho certeza que eu não sou o menor. Né? Então, muitas vezes eu tenho certeza que a minha empresa não é a maior do que faz, no caso, temos concorrentes sim, mas também eu tenho certeza que eu sou relevante o suficiente para poder fazer a diferença no mercado. E a gente acaba sentindo isso com muitas empresas, tanto também que importam, quanto as que comercializam equipamentos, fazendo muitas vezes resposta a ações nossas. E mesmo nós sendo pequenos aí nesse mercado, a gente pode falar que está na casa de bi aí esse mercado, realmente é uma coisa muito diferenciada. Por quê? Equipamento. Hoje em dia, quem que não tem um computador no mercado, numa farmácia, num estúdio, numa empresa, numa indústria, no comércio? Né? Então, basicamente, sim, Elton, a gente vende para concorrentes, vendemos sim para parceiros, principalmente para parceiros que nos alavancaram no começo. Porque eu, muitas vezes, naquela de importar, para eu ter um diferencial, eu preciso trazer 1000 peças. 100 peças, naquela época nem se falava de 1000, de milhar, mas preciso trazer 100 peças. Mas eu não tenho 100 equipamentos para aplicar isso, tão quanto eu não tenho 90 clientes para comprar. Mas eu tinha um parceiro que tinha 300, 400, 500 peças que 100 não fazia nem cócega. E aí eu casava, isso eu sempre, modéstia à parte,
fui uma pessoa que sempre me relacionei muito bem, faço questão de manter tudo a bom termo a todo tempo, acho que isso é importantíssimo no empreendedorismo, networking, né? Com certeza. E aí a gente conseguiu ter esse diferencial da ousadia, mas ao mesmo tempo atrelada a uma parceria. Ninguém é tão grande a ponto de engolir o mundo inteiro, também nem tão pequeno, para não ser relevante, como eu já falei há pouco. Eu tenho certeza que eu não sou o teu melhor cliente, mas eu também tenho certeza que eu não sou o menor. Né? Então, muitas vezes eu tenho certeza que a minha empresa não é a maior do que faz. No caso, temos concorrentes sim, mas também eu tenho certeza que eu sou relevante o suficiente para poder fazer a diferença no mercado. E a gente acaba sentindo isso com muitas empresas, tanto também que importam, quanto as que comercializam equipamentos, fazendo muitas vezes resposta a ações nossas. E mesmo nós sendo pequenos aí nesse mercado, a gente pode falar que está na casa de bi aí esse mercado, realmente é uma coisa muito diferenciada. Por quê? Equipamento. Hoje em dia, quem que não tem um computador no mercado, numa farmácia, num estúdio, numa empresa, numa indústria, no comércio? Comecei falando podcast e vou terminar falando. Eu sempre fui aficionado por tecnologia, por elétrica, por eletrônica. E o que foi acontecendo ao longo da minha vida, por isso eu sou eternamente grato a Deus, eu olho para trás, eu costumo dizer para as pessoas, eu olho para trás e eu vejo o quão trabalhar de Deus é magnífico. O quão a gente tá, se a gente se permitir, o quão a gente está no lugar certo. Né? A partir do momento que você já tem o que olhar para trás, você começa a fazer conta, certo? Então, você começa a fazer conta inclusive, eu te bati esse papo com você, Aelton, recentemente. Será que muitas vezes, com o conhecimento que eu tenho, não é melhor entrar numa multinacional, não? Tá bem colocado, chegar sexta-feira, poder descansar. Não significa também que vai ter paz de espírito, né? Sim. Mas saber que no dia 20, no quinto dia útil, vai estar lá. Porque quantos dias 20 e quantos quintos dia úteis chegou e eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você amanhecer o dia, como empreendedor aí, né? Sim. Você amanhecer o dia, você precisa pagar 5, 10 mil reais, 20, 100, seja quanto for. O empresário se depara com isso todo dia. E aí a dor é a mesma, só muda o valor. Sim. E você chegar no final do dia e você ter aquele prazer de conseguir. Hoje, graças ao meu bom Deus, eu tenho certeza absoluta que eu consigo agregar alguma coisa. E eu acho que uma das maiores vitórias na nossa vida profissional é a gente saber que a gente consegue agregar alguma coisa. Ter essa convicção, ter essa propriedade. Você, posso começar de baixo, sim, mas eu tenho certeza que eu entrar na empresa do fulano, ciclano, quando a gente vai visitar a empresa dos colegas, muitas vezes a gente troca ideia, troca figurinha, já passou por isso, passou por aquilo, mas, eu consigo te ajudar. Quantos clientes, parceiros e amigos do coração que nós temos, que a gente chega lá, o cara está passando uma situação com o funcionário dele, colaborador, que eu passei um mês atrás. Só muda de endereço. Né? Só muda de endereço. Então, mas a decisão de você empreender, a decisão de você lutar pelo teu sonho e ter a gana, vem junto com ela um fardo, vem junto com ela o preço, né? A dor. E isso é outra coisa, Aelton, que a gente pode falar também da dor do empreendedorismo, que é o que te faz realmente, não só a vontade de comprar o carro novo, comprar o carro zero, de comprar um carro importado, de comprar uma casa e dar o melhor colégio para teus filhos. E é isso. Não só isso, mas a dor de você, eu tô mais parrudo agora. Mas se, para você, essa questão de princípio, isso eu falo para qualquer um que está nessa dúvida, está no começo, geralmente começo do empreendedorismo, aqueles famosos primeiros 2, 3 anos ali. Às vezes o cara é um exímio profissional, mas ele está desperdiçando o tempo dele, porque ele não entende de gestão. E o sonho dele, a gana dele, a vontade dele não é equiparada a passar por aquilo. E muitas vezes ele sai pior do que se não tivesse aquilo e tivesse se colocado numa empresa que tem plano de carreira, que consegue se estabelecer, que consegue executar grandes coisas, que ele consegue chegar lá no outro dia, dormir tranquilo, acordar e saber que tem um dele ali garantido, tem um 13º. Né? Então, basicamente, sim, a gente pensa muitas vezes, eu particularmente penso por esse aspecto da segurança, mas quando a gente passa esses momentos terríveis da dor, do sofrimento, da angústia, do desgaste, de você não ter conseguido atingir o seu objetivo e saber que outro dia vai ser pior,
mas o dia que você vence. Eu acho que o dia que você faz aquela venda, o dia que você fecha aquele negócio, a glória que você tem ali dificilmente Supera qualquer é na mesma proporção do cara que está trabalhando lá dia a dia, que o dia dele é bem parecido. Aquela glória, a não ser os vendedores, os profissionais de venda. Eu sou um profissional de venda, né? Que acabei me tornando empresário, mas muitas vezes a gente tem que fazer essa conta, tem que botar na ponta do lápis, pô. Ainda mais se você tiver família, se você tiver algo a perder. Sim. E